Paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus, mais uma meditação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o anticristo. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos. Para que nós possamos conhecer o que é falso, primeiro precisamos entender o que é o verdadeiro. E uma das afirmações que Jesus fez sobre a sua identidade como Cristo, como verdadeiro Cristo, está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 36, que diz assim: Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Então esse é um dos pontos que Jesus utilizou para confirmar que Ele é o Cristo. Então por aí nós conseguimos compreender qual é o verdadeiro Cristo. Aquele que faz as obras que o Pai o enviou para fazer. Ou seja, Jesus fazia muitos milagres, muitas maravilhas, muitas obras, salvação de almas, perdão, curas, libertações. Jesus fez muitas obras que o Pai enviou Ele para fazer. Até aí tudo bem. É um ponto, é uma característica do verdadeiro Cristo. Como eu disse aos irmãos, para conhecermos, para identificarmos o falso, precisamos conhecer as características do verdadeiro, em todos os aspectos da nossa vida. Então, vamos utilizar o mesmo para conhecer o falso Cristo, ou o espírito do anticristo que já está operando no mundo. Jesus disse que as obras que ele faz, elas testificam dele. Muitas pessoas se enganam num ponto como esse. Como assim? Existem pessoas que receberam de Deus obras para fazer. Ou seja, receberam dons do Senhor, realizam grandes obras ministeriais. Mas, se esta pessoa fizer uso dessas obras para testificar de si mesmo e não de Cristo, e não exaltar o nome de Cristo, mas tentar se exaltar através daquelas obras que ele realiza, esta pessoa está utilizando o mesmo parâmetro que o Senhor Jesus utilizou para afirmar que ele é o Cristo. Ou seja, essa pessoa está fazendo uma afirmação de que ele é o enviado de Deus. A pessoa vai usar uma expressão assim: se eu sou ungido de Deus, vai acontecer tal coisa. E vamos supor que aconteça tal coisa. Aí as pessoas vão segui-lo, porque ele disse que se ele é ungido de Deus, aconteceria, e aconteceu de fato. E agora? Como é que fica? Mas aqueles que confiam na palavra do Senhor, aqueles que têm a Bíblia Sagrada como base, como regra da sua fé, esses sabem que o Cristo não mais está na terra. Esses sabem que agora o Cristo, o nosso Salvador, ressurreto, Ele vive eternamente e está somente aguardando o momento certo para arrebatar a sua igreja. Agora, as pessoas não utilizam assim esse nome, dizendo: eu sou o Cristo, me sigam. Não é isso, eles não usam isso. Mas eles usam a expressão ungido de Deus, escolhido do Senhor, enviado de Deus. São as expressões que foram utilizadas para caracterizar o verdadeiro Cristo, que é Jesus, que é o Filho de Deus. E ele utilizou esse argumento também, dizendo que as obras que ele fazia na terra testificavam de que ele era o verdadeiro Cristo. E algumas pessoas utilizam do mesmo argumento: olha, as obras que eu realizo, se eu não sou enviado de Deus, por que eu realizo tantas obras? Se eu não sou ungido do Senhor, por que é que acontecem milagres através das minhas orações, da minha imposição de mãos? Temos que tomar cuidado com isso. Temos que parar para analisar. Toda vez que você quer identificar algo falso, você precisa conhecer o certo. E o certo, o correto, o verdadeiro Cristo disse: eu realizo as obras que o Pai me enviou para realizar. Aí você vai dizer: então não é para realizar as obras? É para realizar, mas todas as coisas têm que ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e vive e reina para todo sempre, não para exaltar o homem. Quando o homem passa a fazer uso das obras para se autoproclamar, para se exaltar, para se ensoberbecer, ele está fazendo um uso de uma característica do Cristo, do enviado de Deus, do Messias, para si mesmo.
E aí ele está se tornando um anticristo. Ele está sendo usado pelo espírito do anticristo, que já opera na terra. Ainda não conseguiu pleno domínio, porque, como diz a palavra de Deus, há um que ainda resiste até que do meio seja tirado. E um dia vai ser tirado. Aí vai se manifestar verdadeiramente o anticristo. Mas o espírito dele está aí, utilizando pessoas para enganar a muitos. E Jesus disse, surgirão falsos cristos. Não sigam eles. Vigia, tome cuidado. E nós muitas das vezes não atentamos para isso. Então atenta para isso, perceba que as obras que Cristo realizava, elas o manifestavam como Cristo, ou seja, elas testificavam dele. Algumas pessoas fazem uso de obras, de algumas coisas que ele realiza porque Deus deu dons para ele, porque Deus deu dom para ele, ele realiza essas obras, mas ele usa essas obras para testificar de si mesmo. O que ele está fazendo? Ele está se equiparando, ele está fazendo um paralelo entre ele e Jesus, dizendo, essas obras que eu realizo, elas testificam de mim, que eu sou ungido de Deus, que eu sou enviado do Senhor. Ele está se comparando ao Cristo, ao verdadeiro. E Jesus disse, tome cuidado, virão falsos cristos nos últimos dias, mas isso é bom, porque está nos mostrando que está perto o fim. E logo mais a igreja do Senhor será arrebatada. Então pense nisso. É óbvio que existem muitos outros pontos. Jesus disse que João veio testificando dele, o próprio Pai testifica dele, a palavra testifica dele. Mas eu utilizei exatamente o ponto da obra, porque é exatamente o ponto que o anticristo está usando na terra. O espírito do anticristo está usando na terra as obras. Alguém diz assim para nós, nossa, como que pode você não acreditar? Fulano faz tantas obras, Deus usa ele demais. Toma cuidado. As obras não podem testificar do homem. Quando a obra começa a testificar do homem, este homem está sendo usado pelo espírito do anticristo. Mas quando as nossas obras testificam de Deus, quando as nossas obras exaltam o nome de Jesus na nossa vida, aí sim nós somos servos do Senhor. Aí sim nós somos obreiros da casa de Deus, para fazer a obra do Senhor, para ganhar almas, e não para se exaltar, e não para se pôr no lugar de Cristo. Jamais. Pense nisso, reflita. O espírito do anticristo já está operando, e isso é um bom sinal para a igreja, é um bom sinal para aqueles que têm esperança da salvação, para aqueles que vão para o céu, porque Jesus está voltando. Mas para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, isso é um sinal de que é tempo de voltar. É tempo de voltar, há tempo de você voltar. Jesus está voltando, o anticristo está operando aí. Não se deixe enganar por obras, não se deixe enganar por milagres. Milagres não salvam ninguém. É óbvio que nós queremos ver Jesus operando milagres, mas tudo para a honra e para a glória do nome dele. Tudo com propósito, nada sem propósito. Quando o propósito do milagre começa a exaltar o homem, pode ter certeza que o anticristo está operando nesse lugar. Tome cuidado, vigie, e é tempo de se preparar. Jesus está voltando. Que Deus te abençoe.